A gente vai mostrar no Velho Testamento e depois no Novo, Deus se dirigindo ao povo, aos seus filhos, e reclamando ou reivindicando que o seu povo volte ao primeiro amor. Porque a perda do primeiro amor não foi apenas um problema da igreja de Éfeso, repreendida numa das cartas do Apocalipse. A perda do primeiro amor aconteceu também no Velho Testamento, em diversos períodos da história de Israel. Essa de Jeremias é apenas um desses períodos. Mas, depois de Deus ter tirado o povo de Israel do Egito, guiado o povo pelo deserto, e introduzido o povo na terra prometida, então esse povo ainda assim veio a se desviar, como está escrito aqui, ó. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, quer dizer, veio a quem? Quem é o autor do livro? Jeremias. Então a palavra de Deus veio para ele, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, quer dizer, ele não falou vai e fala, ele falou vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, ou seja, era para clamar, era para falar alto, para que o povo ouvisse, dizendo: assim diz o Senhor. Então, na verdade, a boca era de Jeremias, mas quem estava falando era Deus. Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do que? Amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então, Israel era santidade para o Senhor. Israel era o quê? Santidade para o Senhor. E as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Quer dizer, Deus refrescou a memória de Israel, dizendo o seguinte: eu lembro de vocês, quando vocês ainda estavam como a noiva do Senhor, estavam na mocidade de vocês, e no meio do deserto, numa terra que não tem como plantar e colher, morando em tendas, em barracas, vocês me serviam, vocês me amavam. Você sabe que no deserto não tem nada, no deserto não tem água, a água saía da rocha, não tinha comida, o maná caía do céu, a carne, as codornizes foram trazidas por um vento que Deus enviou. Então as condições de vida no deserto eram precárias, mas mesmo assim, Israel amava a Deus, e se santificava, obedecia. Eles tinham, sabe, quem assistiu a novela Os 10 Mandamentos, deve se lembrar que eles cantavam no deserto, eles festejavam no deserto. Até hoje Israel tem festas que eles comemoram que começou naquela época. Só que depois que Israel entrou, aliás, e tem mais aqui, Deus está dizendo que Israel era as primícias dele, porque é assim,
porque eu coloco Deus como primeiro na minha vida, então Ele faz de mim as primícias dEle. Então quem se levantava contra Israel era devorado, se fazia culpado. Qualquer nação que se levantasse contra Israel tinha que provar da potente mão de Deus, porque a mão de Deus vinha contra quem se levantava contra aquele povo, porque era o povo consagrado ao Senhor. Mas esse mesmo povo entrou na terra prometida. Aí diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Quer dizer, pois o que eu fiz para vocês, para que vocês se corrompessem? Que injustiça, o que eu fiz para que vocês me abandonassem, depois de tudo que eu fiz por vocês? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Ou seja, o que aconteceu com Israel? Você sabe que a dor, ela tem o lado ruim, mas também ela tem o lado bom. Qual é o lado bom? Alguém pode dizer: bispo, desde quando dor pode ter lado bom? Tem um lado bom. Porque quando nós viemos para Jesus, nós chegamos vindo de um deserto, nós viemos na dor. E quando Jesus então tirou-nos do jugo do faraó espiritual, porque nós estávamos espiritualmente falando debaixo dos açoites do diabo. Para alguns o açoite aqui eram os vícios. Para outros era uma doença incurável. Para outros era a criminalidade, a vida errada, a prostituição, o adultério, o pecado que fazia de você um escravo do inferno. Cada um aqui tem uma história. Quando nós chegamos e os nossos olhos foram abertos, pois Deus tirou esse peso, esse fardo, libertou, arrancou demônio por demônio, e depois colocou sobre nós o Espírito dele. Então aí nasce a fase da mocidade, ou seja, o primeiro amor. Foi o que aconteceu com Israel. Israel lembrava do que tinha acontecido no Egito e valorizava o que Deus havia feito. Mas à medida que as gerações foram passando e outras gerações foram nascendo, e aquelas novas gerações não conheciam o deserto, mas estavam agora numa terra estabelecida, onde moravam não mais em barracas, mas eles tinham as suas casas construídas, tinham as suas vinhas, as suas plantações, os seus rebanhos, os seus animais, e desfrutavam do que havia de melhor. Então, aos poucos, esse povo se afastou de Deus e perdeu o primeiro amor. É isso que Deus clama aqui. Então esse sempre foi um problema do Israel antigo. Se você pegar todo o Velho Testamento, por exemplo, se você estudar a história dos reis, os livros dos primeiro e segundo reis, os crônicas, você vai ver que a história de Israel é uma história de altos e baixos.
Israel abandonava o primeiro amor, a primeira fé, virava as costas para Deus e perecia, até que Deus enviasse um profeta e o povo ouvisse aquele profeta e o povo se voltava para Deus, e aí o povo prevalecia diante dos inimigos. Isso foi toda a história. Você vê que quando Jesus foi entrar em Jerusalém, está escrito que Jesus fez o quê? Quando Jesus chegou na sua última semana para entrar em Jerusalém, que ele olhou para Jerusalém, o que Jesus fez? Alguém pode responder? Jesus, tem até uma musiquinha que fala: Jesus chorou, entrando em Jerusalém. Jesus chorou. E ele disse: ah, Jerusalém, que matas os teus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntá-los como a galinha ajunta os pintinhos sob as suas asas. Jesus chorou pelo povo, de ver a dor dele, de saber que ele queria ajudar aquele povo, mas aquele povo rejeitava a Deus. Então, sempre houve esse problema de abandonar a primeira fé, de abandonar o primeiro amor. Não foi só a igreja de Éfeso, sobre a qual nós vamos ler agora, mas isso aconteceu muitas vezes durante a história de Israel. O que mais claro ficou é a igreja de Éfeso, por causa da repreensão do livro do Apocalipse, numa das cartas das 7 igrejas do Apocalipse. Agora, você vê, falando da igreja de Éfeso, que é a igreja que foi repreendida, daqui a pouco a gente vai ler, porque perdeu o primeiro amor. Olha só o que fala o apóstolo Paulo no auge da igreja, porque a igreja de Éfeso, ela foi iniciada, o trabalho em Éfeso foi iniciado por Apolo e por Paulo. Foram os dois que evangelizaram Éfeso, e ali nasceu a igreja dos Efésios. Apolo começou o trabalho, depois veio Paulo, o Espírito Santo foi derramado, e ali começou uma igreja. E quando Paulo escreveu a sua carta à igreja de Efésios, ele não precisou falar o que foi dito na carta do Apocalipse, porque na carta do Apocalipse foi dito: abandonaste o teu primeiro amor. Mas olha na carta de Paulo, o que ele falou? Efésios capítulo 1, versículo 15. Paulo fala para essa igreja assim, ó: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso quê? Amor para com todos os santos. Amor para com todos os santos não é santos imagens não, tá, gente? Santos são os convertidos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus e nele santificados. Então ele fala: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo disse o seguinte: olha, eu dou graças a Deus por vocês, porque eu ouço falar da fé e do amor que vocês têm. Então, aquela igreja, a igreja de Éfeso, no seu início, tinha essas características que fizeram Paulo agradecer a Deus por essas características. Que características? Era uma igreja de fé e de amor. Amém, pessoal? Olha que carta. Uma carta, primeiro eles receberam o elogio do apóstolo. Mas lá no Apocalipse, nós não sabemos quantos anos depois, lá na ilha de Patmos, quando Jesus apareceu para João, quando ele escreveu o Apocalipse, Jesus ditou uma carta para cada uma das 7 igrejas, e para Éfeso, ele ditou uma carta também, só que agora não era para dizer: olha, que bom que vocês, a fé que há entre vocês, o amor que há entre vocês é uma coisa gloriosa. Não, agora Jesus diz no capítulo 2 do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste
o teu, o quê? Primeiro amor. Que primeiro amor? Aquele que Paulo havia elogiado. Aquele amor que Paulo elogiou, agora eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram esse primeiro amor. E qual a orientação para a igreja? Lembra-te, pois, de onde caíste. Então, primeiro é lembrar aonde caiu. E arrepende-te. Segunda coisa, arrependimento. Primeiro lembrar, depois o quê? Arrepender-se. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então, se aquela igreja, lá atrás, havia recebido uma carta do apóstolo Paulo, imagine o pastor reunindo e falando assim: pessoal, vou ler para vocês uma carta do apóstolo Paulo. Todo mundo deve ter ficado ansioso para ouvir as palavras do pastor, do bispo deles, do apóstolo deles, o que ganhou a alma deles para Jesus. E ele leu, olha, ele está muito feliz, ele diz que não para de orar pela gente, porque ele sabe, ele tem ouvido falar que entre nós há uma fé extraordinária e há um amor muito grande. Então, ali, certamente a igreja deve ter ficado muito feliz. Agora, quanto tempo depois eu não sei, Jesus, ele mesmo, dita para João, fala: avisa lá o anjo, o pastor da igreja de Éfeso. Fala para eles que eu tenho contra eles que eles abandonaram aquele primeiro amor. E se eles não se arrependerem e voltarem a praticar as primeiras obras, eu vou remover o candeeiro deles. Eles vão perder a unção que eles têm, eles vão perder a salvação. Então, pessoal, se isso aconteceu no passado, lá no Velho Testamento, com a nação de Israel, se isso aconteceu com a igreja do início, a igreja primitiva, sempre foi um problema. Hoje não é diferente. Hoje, um dos sérios problemas do Evangelho é que o tempo passa e os cristãos declinam na sua fé, no seu primeiro amor, e abandonam a prática das primeiras obras. Abandonar o primeiro amor não está ligado às coisas que você sentia e não sente mais. É bom que se diga isso, porque o mal trabalha enganando as pessoas através das emoções. Tem gente que diz assim: antes eu sentia a presença de Deus, eu chorava mais nas orações, hoje eu não choro mais como antes, hoje eu não sinto as coisas que eu sentia, eu estou fraco. Por quê? Porque você não sente isso ou não sente aquilo, não tem nada a ver. O que acontece é que você era criança na fé. E quando você é criança na fé, você não tem maturidade. É como a criança, você vê que a criança ela é emotiva. A criança, ela é emotiva. Se não dá o doce dela, ela chora. Não é assim? Ela é mais suscetível às emoções. Mas quando você fica adulto, você não é mais assim. Então assim também é o início da fé. No início da fé, você não tem maturidade. Você tem o primeiro amor e você quer ganhar almas, você quer ir para a vigília, você quer, sabe, ler a Bíblia, você marca lá o que você encontrou de interessante na Bíblia, que Deus falou com você jejua, você é aquela pessoa, sabe, que está em casa, está no trabalho, mas a sua cabeça está nas coisas de Deus, você não vê a hora de poder ir na igreja, você tem sede de poder participar de uma reunião de quarta-feira, você não perde aos domingos. Poxa, quando você acorda cedo, domingo de manhã, você quer ir para a igreja. Isso é o primeiro amor. Você vê uma pessoa chorando na rua, você quer parar para falar de Jesus para aquela pessoa.
Você vibra quando você consegue levar alguém na igreja, quando você consegue ganhar uma alma, aquilo para você produz um prazer, sabe que não tem palavras, não tem como você falar do prazer que você tem de ajudar, de ganhar almas. Isso é o primeiro amor. Só que também tem essas coisas de criança da fé. Então o tempo passa e você adquire uma maturidade da fé. E, de repente, você não sente nada. Quantas vezes a gente ouve o bispo falando, olha, eu estou aqui, não estou sentindo nada. Mas isso não quer dizer que porque você não chora mais, não sei o quê, você perdeu o seu primeiro amor. Não quer dizer que você perdeu o primeiro amor por isso. O que mostra que você perdeu o primeiro amor é a mudança de obras. Por isso que ele fala, volta à prática. Ele não fala, volta a chorar, volta a sentir isso, volta a sentir aquilo, volte a ser mais sensível. Não, ele fala, volta à prática do que você fazia lá atrás. Amém, pessoal? É a prática das primeiras obras, é o que está faltando. Então, é a prática, não é o fato de você deixar de sentir isso ou sentir aquilo, não quer dizer que você perdeu o primeiro amor, perdeu a primeira fé. A pessoa que perde o primeiro amor é aquela pessoa que se torna fria em relação às coisas espirituais. É aquela pessoa que deixou faltar o azeite e a lâmpada apagou. É aquela pessoa que se torna insensível para com o sofrimento dos outros. O amor ao próximo dá lugar ao egoísmo, ela começa a pensar apenas nela. Ela começa a tolerar aquilo que antes ela não aceitava, ela começa a tolerar o pecado. Ela começa a achar normal. Ela deixa de vir um domingo de manhã e para ela é normal. Ela deixa de participar de Santa Ceia, para ela é normal. Ela começa a achar tudo normal. O pecado é normal. Então essa pessoa perdeu o primeiro amor. E eu até digo que tem os momentos em que a gente se emociona. Porque se eu vejo uma pessoa que chegou na igreja, nas mãos do diabo, e eu vejo aquela pessoa nascer do Espírito, quando chega a pessoa diz assim, bispo, eu recebi o Espírito Santo, a gente lembra do que aconteceu também com a gente, e a gente se emociona, porque não tem prazer maior do que você ganhar almas. Você quer ver quando a pessoa perdeu o primeiro amor? É quando ela já não se importa mais com as almas. Qual é a primeira coisa? Quem aqui foi batizado com o Espírito Santo? Já é batizado com o Espírito Santo. Tá bom. Me diga qual foi o primeiro desejo que nasceu em você. Que a pessoa que é batizada, na hora que a pessoa recebe o Espírito Santo, que você sai da igreja, você sai com vontade de fazer o quê? Você quer falar para todo mundo. Não foi assim? No dia que eu recebi o Espírito Santo, puxa vida, primeiro que eu não queria que a oração acabasse. O pastor já estava falando, graças a Deus, eu não queria parar, eu estava lá, aleluia, meu pai, eu te amo, eu te adoro. Quando ele acabou, que começou a cantar um hino, o rapaz estava do meu lado, eu falei, eu recebi o Espírito Santo, eu abracei, chorei. Eu saí da igreja, parecia que eu estava, sabe, nas nuvens, eu queria falar para todo mundo, poxa, eu quero falar de Jesus, eu quero ganhar almas, eu fui tomado por uma paixão pelas almas. Esse é o sinal do primeiro amor. Você sente o que Jesus sente, você quer o que Jesus quer. Amém, pessoal? O tempo passa, se isso continua com você, você está vivendo o primeiro amor.
Mas quando a pessoa se torna indiferente, se ela nunca sentiu isso, se você nunca sentiu a dor do próximo, você nunca recebeu o Espírito Santo. Você nunca recebeu. E se você sentiu e hoje não sente mais, arrependa-se. Pode ver que em algum lugar você caiu. Em algum lugar você se entregou ao pecado, alguma coisa você fez concessão, que você maculou sua consciência e você passou a trabalhar para Jesus no piloto automático, e é por isso que hoje você já vê tudo como normal. Você não sente a dor do próximo, você não sente, perdeu o primeiro amor. Arrependa-se se isso te aconteceu. Se nunca aconteceu, precisa acontecer nessa madrugada. Você tem que entrar no primeiro amor. E se perdeu, você tem que recuperar. E se você diz, não perdi não, bispo, meus olhos brilham por almas. Eu mudei, eu envelheci, o tempo passou, mas não tem nada que me dê mais prazer do que ganhar almas. O meu maior prazer é a minha salvação e a salvação dos outros. Então, se é assim, então você tem que renovar sua aliança com Deus. Mantenha-se no primeiro amor. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.